Gente, hoje é um dia de aula, um dia de festa, um dia de muita alegria para mim, né? Uma pessoa que há muito tempo eu queria bater esse papo, né, nessa live aqui, uma pessoa que eu admiro demais, demais. Eu quero ver se vocês vão adivinhar quem é, né? Essa pessoa que vem hoje aqui, a gente vai ter uma aula com ela. É uma nutricionista clínica e fitoterapeuta. Ela é escritora, ela é jornalista. Quando o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil, né, e toda a sua comitiva, ela foi a nutricionista que é responsável pela conferência dos bispos na América Latina e do Caribe em Aparecida, São Paulo. Ela é nutricionista graduada pelo Centro Universitário São Camilo, né? Ela tem especialização em saúde da mulher no climatério. Olha só. Ela tem pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, né? Quer mais? Está achando pouco? Ela é graduada em medicina funcional nos Estados Unidos. E ela é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Missionária da comunidade Canção Nova. Tá esquentando ou não? Ela tem realizado o programa, né, esse programa da Canção Nova, Mais Saúde, na rádio há 14 anos. Gente, 14 anos, diariamente, do meio-dia à 1 da tarde. Né? Igualmente na TV Canção Nova, há 9 anos. É muito serviço prestado. E eu sempre acompanhei essa profissional na TV, pelo YouTube. E antes de qualquer currículo, que é muito cheio, o que eu acho mais incrível nessa mulher é a serenidade que ela transmite, a paz, a espiritualidade, a conexão divina, né? E ela sempre está muito atualizada em vários congressos internacionais. Eu quero que vocês recebam agora. Quem será essa pessoa? Vocês já sabem quem é? Alguém sabe quem é? Quem escreve aí? Que eu quero saber se vocês já sabem quem é. Quero saber quem é. Só vou chamar se vocês disserem quem é. Hein, gente? Já acertaram aqui, já acertaram. Doutora Gisela Savioli. Então, quero que vocês recebam com muito carinho, com muito amor e com os ouvidos assim, tudo arregaçado para poder escutar o que ela tem para nos dizer. Porque eu vou ficar com o meu aqui, tá bom? Então, vamos chamar, receba a doutora Gisela. Se estivesse aqui ao vivo, a gente ia ouvir as palmas de vocês, né? Doutora Gisela! Mas que carinho, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Nossa, você não tem noção. Olha, que maravilha. Olha, deixa eu falar uma coisa. Para mim, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, eu ia ter aula nos seus vídeos, naquele programa que você vai muito com a Carol, né? Ah, é. Uhum. Que programa maravilhoso, né? E eu ficava anotando. Então, muito obrigado. Olha, a gente tem a oportunidade de agradecer assim, ao vivo, para alguém que nos ensinou tanto. Muito obrigado, Ai. viu? Nossa, eu que agradeço esse carinho todo. Imagina, a gente, né? A gente se coloca à disposição porque, como eu estava falando com você, nutrição para mim é missão, é minha segunda carreira. Esse detalhe a gente não chegou a conversar, mas eu vi claramente que era isso que Deus queria de mim nessa nova jornada. Então, todos esses programas que há 14 anos eu faço na Canção Nova e tudo mais, é tudo um trabalho voluntário com o foco missionário de levar informação de saúde e nutrição para a população, que você sabe bem como a nossa população carece de informações de qualidade, né? Isso. É uma coisa assim importante. Então, graças ao marido que Deus me deu, que é sabe, está lá no topo da medicina em São Paulo, então eu tenho lá todos os contatos dele, quero fazer uma entrevista, uma live, um programa. Agora com essas lives está uma delícia também, né? Mas se você não tivesse todo o preparo, ia só uma vez no contato, né? Só uma vez. Mas é incrível a tua forma de explicar, a didática, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E assim, hoje a gente trouxe um pouco da história do intestino, que está tão em alta, tão em voga, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia. E durante muito tempo a gente entendeu que o intestino era apenas um órgão excretor, né? De colocar cocô para fora. Né? E hoje a gente sabe que é mais do que isso. Mas eu queria saber o que você poderia dizer para quem está aqui nos assistindo agora. O que o intestino é mais, além de um órgão excretor? O que mais que o intestino pode fazer
né? O que é que ele tem feito para ter tanta atenção da comunidade científica nos dias atuais? Olha, Daí eu estudo intestino há mais de 10 anos, né? E eu lembro que quando eu chegava com essas informações, o Rock me olhava assim com muita cautela, porque o Rock é aquele médico, o INCOR tem 44 anos, ele tem 44 anos de INCOR, você me entende, né? Cadê as evidências? Quantos artigos científicos publicados? Bom, e você acredita que foi no final do ano de 2018 que o Rock tem muita humildade científica, isso eu admiro muito nele. Ele pode ficar lá aquela coisa de professor doutor, mas você sabe que no final de 2018 ele chegou descendo da escada lá do nosso apartamento, ele olhou para mim e falou assim: Gisela, sabe aquela coisa de intestino que você fala há uns 10 anos? Agora que estão começando a ter reuniões científicas no INCOR sobre ele. Bom, aí o que aconteceu, ele tirou de letra. Hoje ele dá aula para a turma dele da cardiogeriatria de microbiota intestinal. Você imagina o quanto Você imagina o quanto isso para mim foi gratificante. Mas o intestino, a começar da faculdade, que você fica sabendo que você não faz digestão no estômago, é no intestino, você já toma um susto, né? Porque todo mundo acha que é estômago. Daí a gente começa a observar, e todo livro que eu escrevi, daí eu escrevi um capítulo para o intestino. Então, naquele Tudo Posso, mas em Tudo Me Convém, está lá, intestino, nosso segundo cérebro. Depois eu escrevi aquele capítulo no Alimente Bem Suas Emoções, aonde eu coloco que o intestino é um cérebro desconhecido até então. E no livro Desafio do Bem em 30 Dias, eu pus o capítulo com o título que está levando o meu próximo livro, que é Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Então, esse livro que eu estou escrevendo foi a editora Planeta que me convidou, e por conta de tudo isso vai só ser lançado o ano que vem. Eu ainda estou escrevendo, porque daí é impressionante. Toda vez que você vai checar uma informação, tem uma nova. Então, é um universo agora que está borbulhante. E sempre, a partir do momento que eu comecei a estudar intestino, eu fiquei encantada, gente. Gente, ele é um órgão digno de ser colocado no trono. Ele é fantástico. No trono, literalmente. No trono, literalmente. Gente, além de toda aquela parte da digestão, e quando você vê em microscopia eletrônica o que é aquilo, a gente vê a mão de Deus em cada vilosidade. Ele faz tarefas incríveis, mas uma das coisas que pouquíssima gente sabe é que de 70% a 80% do nosso sistema imune e as respostas ao nosso sistema imune dependem do nosso intestino. Então, cuidar do intestino, mas não da frequência evacuatória, porque normalmente quando eu falo de intestino, a pessoa, mas meu intestino é ótimo. Eu falei, pera, não é isso, em relação... Como está a sua parede intestinal? Ela está bonitinha, que nem a parede da sua casa, rebocada, tijolinho lá dentro e cimentinho entre os tijolos? Porque é essa parede do intestino, gente, que faz com que tudo aquilo que nós comemos e conseguimos digerir, quebrar realmente na menor porção, porque a gente come comida, mas o corpo não entende comida, ele entende o nutriente. Então, eu digo que não é a gente não é o que come, é o que nós conseguimos digerir, absorver, transportar, levar para o lugar certo. E agora, né, eu já falo outra coisa. Nós somos aquilo que nós comemos para as nossas bactérias. A gente acha que come para a gente come para as nossas bactérias e elas nos devolvem saúde ou não. Então, você ter aquela belezinha daquela parede intestinal íntegra, fazendo com que esse nutriente que conseguiu chegar até ao seu intestino naquela primeira porção, que é onde você termina e faz efetivamente a quebra, a digestão e a absorção. Quem faz isso? Vem cá, meu bem, você é nutriente, bem-vindo. É a sua célula do intestino, o enterócito. E aí o restante que não precisa, vamos ser excretados.
E aí fica aquela coisa das pessoas acharem que o intestino é basicamente um órgão excretor. Eu digo que do meu consultório ninguém sai falando isso de forma nenhuma, né? E tem que tirar um preconceito tão interessante. Você sabe quando eu vou falar desse assunto? Eu mostro uma escala, gente, que se chama escala de Bristol, que são as fotos dos tipos de cocôs, dos tipos de fezes. Aí eu vou falar com a pessoa e perguntar assim, como é que são suas fezes? Eu falo, doutora, nem olho. Eu dali sentado já puxo a descarga. Então, as pessoas têm que aprender a olhar. As nossas fezes falam muito. Então, esse detalhe desse preconceito a gente tem que acabar. E justamente as nossas bactérias intestinais é que fazem todo o, digamos assim, o conserto. Eu brinco que são os pedreiros, né? Eu acho lindo esse termo que você usa, os pedreiros consertando o intestino. Pois é, e aí a gente tem o bem e o mal. Eu digo que é o bem e o mal aqui fora e o bem e o mal da barriga da gente. Então, quando você dá uma comida que é, de fato, o que o ser humano tinha que comer, né? Porque eu digo assim, gente, é tão simples. Olha para a natureza. A Bíblia já coloca. Em Gênesis está lá, terceiro dia. O que Deus fez para a gente comer? Legumes, verduras e frutas. Aí o quarto dia ele não fez nada. Daí, no quinto dia, qual foi a primeira proteína? Peixes. Aí eu pergunto assim, somos 14 refeições durante a semana. Em quantas você põe peixe? Aí fica aquela carinha. Na sexta-feira, com certeza, porque no quilo eles servem. Peixe era uma coisa que nós deveríamos comer muito mais. Depois vem as aves e os ovos. E só no último dia da criação é que vem o resto das proteínas que, veja bem, nada contra quem quer ser vegano, etc. Mas comer proteína de origem animal, ela tem que ser um acessório no prato e não aquela coisa do bifão. Aí vem uma alface, um tomate, que é a guarnição do bife, e a pessoa pensa que comeu salada. Gente, nós temos que tomar todo carinho e cuidado com as nossas bactérias intestinais. Eu vou dizer uma coisa que é chocante, pode parecer ficção científica, mas está lá no meu livro. Você sabia que até os seus pensamentos dependem das suas bactérias? Então, cuidar delas, ter o time correto jogando a nosso favor é fundamental. E o corpo é tão lindo que ele se conserta o tempo todo. A cada refeição, você tem a oportunidade de colocar saúde ou não no seu prato e, consequentemente, no seu intestino. Porque, veja bem, é tão dinâmico que quando a gente olha, por exemplo, as fezes no vaso sanitário, gente, só 1/3 é resto de comida. Os outros 2/3, metade, células mortas, que a gente descama o intestino inteiro, que nem uma cobra, né? A cada 3, 5 dias a gente troca todo aquele epitélio. E o outro terço? Bactérias intestinais mortas. Então, nós temos naquele volume 3 coisas absolutamente distintas. E por que tanta bactéria? Porque a gente troca o tempo todo. Elas brigam o tempo todo por um espaço, por um único lugar ao sol, um sítio de adesão. E quem ganha, gente? Quem come. Então, quando você dá muito legume, muita verdura, mastiga bem os alimentos, né? O que você está oferecendo? Você está oferecendo o alimento para a sua boa bactéria, que não vai ser digerido aonde normalmente os outros nutrientes são digeridos e absorvidos, vão lá mais para o final do intestino, aonde está aquela população. Uma população interessante, hein? Porque nós temos 1,5 kg do nosso peso só de bactérias intestinais. E quando isso chega lá, o que ela faz? Ela simplesmente fermenta, que é como a forma que ela vai se alimentar, e ela devolve para a gente algumas coisas muito interessantes. E uma delas elas são 3 ácidos graxos de cadeia curta, mas tem um que é a menina dos olhos, chamado butirato. Gente, há um tempo atrás, todo mundo dizia, né, Daria? Porque quem come mais verdura, quem come muita fruta, não tem tanto câncer, etc. Mas eu falava, tá bom, mas cadê o mecanismo, né? A gente quer bisbilhotar isso, né? Se eu não tiver uma explicação bioquímica, fica um pouco difícil de aceitar. Por quê? Porque
Porque justamente essas bactérias, quando elas fermentam e transformam em ácido graxo de cadeia curta ou butirato, gente, esse butirato cai na corrente. Primeiro que o butirato, por isso que eu digo que elas são os pedreiros, é a fonte de energia fundamental para os nossos enterócitos. E é aquilo que a gente fala, a parede, gente, tem que estar bem grudadinha. Ela não é grudadinha com um cimento, mas ela é grudadinha porque na extensão das células, na parte lateral e basal, o que elas fazem? Elas têm uns prolongamentos proteicos que fazem isso daqui e aí não abre. Por quê? Porque não pode passar por aqui aquilo que está dentro do intestino. Tem que ser absorvido pela célula intestinal. Então, quando você está com esse butirato sendo produzido, você está com o seu aparelho do intestino chiquérrimo, né? Toda lisinha, bonitinha. Aí esse butirato, gente, cai na corrente sanguínea, uma das coisas que ele faz, ao passar pelo fígado, ele diminui a síntese de colesterol. Então, será que eu não estou com meu colesterol, de repente, fora de um padrão, porque eu não estou cuidando das bactérias no meu intestino? Agora, o que mais me encanta, Dayane, ácido butírico, se você tem alguma célula tumoral crescendo, ele faz uma programação para apoptose. Então, quanto mais você come fibra, mais boas bactérias você tem, você está fazendo uma quimioterapia, vamos chamar assim, saudável, né? Você está eliminando essas coisas do seu organismo. Agora, quando eu não estou comendo isso, eu estou comendo o quê? Enfim, comida muito industrializada. Não é que nunca você vai comer uma comida industrializada, mas, gente, o que está acontecendo hoje... não sei se você acompanhou, mas no meu livro eu coloquei bem isso, já faz tempo. Naquele POF, né, aquela pesquisa dos orçamentos familiares, gente, cresceu em 400% o aumento de refrigerante, de 400. salgadinho, 400%. E caiu o do arroz, feijão, etc. Aí depois de uns anos eles voltaram a fazer a pesquisa e aquilo que ficou ruim conseguiu ficar pior. Aumentou ainda não sei quanto os refrigerantes, etc. Então o que está acontecendo? Em detrimento à comida de verdade, nós estamos nos alimentando de produtos alimentícios ultraprocessados, cheio de gordura, cheio de açúcar e cheio de sal. Gente, olha para a natureza. Deus fez o quê? O que é doce não é gordo. O que é gordo não é doce. O abacate, ele é gordo, mas ele não é doce. E as frutas, elas são doces. Então, gente, quando a gente está comendo um alimento que tem gordura e carboidrato, nesse sentido, socorro. Aí realmente é um drama total. E o que acontece? Eu não estou alimentando o meu organismo de nutrientes. Existe uma desnutrição quando o paciente chega, eu acho que você vê a mesma coisa no seu consultório, que quanto mais gordinho, mais desnutrido, mas não desnutrido de macronutrientes, desnutrido de micronutrientes. E é fundamental a gente estar bem. Entende? Porque é o que eu falo. Você não vai emagrecer para ficar bem. Você vai ficar primeiro bem para poder emagrecer. Você precisa reequilibrar esse organismo. Aí, comendo tudo isso, inclusive cheio de corante, conservante, que ainda por cima podem estar diminuindo as nossas enzimas digestivas. E agora tem um último, aquele tal de dióxido de titânio. Gente, olha o nome. Sabe o número dele? 171. É o próprio. Conclusão, ele faz com que a permeabilidade do intestino seja perdida. Então, esse dióxido de titânio serve para quê? Para branquear o alimento. Então, quando você vê aquele biscoito cor-de-rosa, antes de ser rosa, ele foi branco, com aquele dióxido de titânio, para depois ficar rosa. Aquele suco cor de laranja, antes eles deixaram ele branco com dióxido de titânio para depois pôr o corante e ficar com aquela cor bonita. E olha, eu não entendo. Até em remédio
Você olha, tem dióxido de titânio. Eu falo, gente, para quê? Vai branquear o quê? Eu não estou vendo nada, está dentro da cápsula. Então, nós temos que olhar muito esses rótulos. E aí você começa a colocar Isso é. tudo isso no seu organismo, tá? E mais, um mundo estressado, porque veja bem, inteligência, eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, quando você tem nutriente, eu digo que você reage do jeito certo, na medida certa, com a pessoa certa, na hora certa. Agora, quando você não tem, é como se você botasse uma lente de aumento nas coisas ruins. Então, todo o estresse que você podia ter uma resiliência e tirar de letra, aquilo vira um problema. Primeira coisa, estresse. Subiu o cortisol. Ok. Dentre outras coisas, o que ele faz? A primeira delas, detona a nossa serotonina. E mulher sem serotonina é triste, né? Aí depois fica sem serotonina para conseguir dormir, por quê? Cadê melatonina? Bom, mas aí vem o estresse. E uma das coisas muito importantes que eu até desenho no consultório é explicar que esse estresse de matar 3 leões por dia, deixar 2 amarrados para o dia seguinte e levar um para casa para dormir, está levando àquela inflamação subclínica constante. Eu digo assim, você está colocando gasolina numa fogueira que você não consegue apagar. E uma das coisas que é o primeiro nutriente desviado para minimizar todo aquele impacto do estresse é o zinco. Agora, gente, para pensar. Zinco, eu já posso falar um monte de coisas, mas eu digo que eu não quero que ninguém olhe nutriente isolado, é como se fosse uma grande orquestra. Então não adianta ter 3 bumbos e um violino, eu preciso ter harmonia. Então olhe o zinco como um integrante. O único que é o especial aí é o maestro, que é o magnésio, né? Sem magnésio a gente não pisca, né? Então o que acontece com esse zinco? Esse zinco sendo desviado, pessoal, para combater os efeitos deletérios desse estresse, a primeira coisa que ele faz, ele diminui a produção de ácido clorídrico. E o que é esse ácido clorídrico? Quando você está mastigando aquelas 30 vezes antes de engolir, viu, gente? As papilas gustativas estão reconhecendo o que a gente está comendo e manda informação para o cérebro. Eu tô lá mastigando, tá? Porque, gente, a gente mastiga para produzir saliva, onde está o primeiro anticorpo, tá? Aí tô lá mastigando, aí meu cérebro diz, bom, tá chegando tais nutrientes, eu preciso começar a produzir as enzimas. Para fazer o quê? Para quebrar. Só tem uma coisa que a gente faz no estômago, pessoal, é a primeira quebra da proteína. E aí é uma coisa muito séria, porque imagina uma grande fábrica com linhas de produção. Então, vai chegar uma caixa desmontada, alguém tem que montar, passar para outra pessoa que viu a caixa montada e tem que pôr alguma coisa dentro, e assim sucessivamente. Então, quando a gente diz que a proteína tem que começar a ser quebrada no estômago, é porque se ela não for quebrada ali, vai emperrar a esteira no intestino. Por quê? Cada enzima, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer e ninguém quebra galho de ninguém, tá? Porque cada um sabe a sua meta. Então, conclusão. Por isso que todo mundo nervoso, né? Ai, fiquei tão nervoso que aquele churrasco não saiu do estômago. Claro, porque baixou ácido clorídrico, que tem que ser produzido, gente, para ativar uma tesourinha que está lá, fechadinha no estômago, por conta justamente que o estômago é um músculo. E se aquilo foi feito para quebrar proteína, então tem que tomar cuidado, ela tem que ficar fechadinha. E ela só abre na presença de acidez. Então, quando está tudo bonitinho, caiu a proteína, e, gente, proteína de tudo, não é só proteína da carne. Todos os alimentos têm um pouco dos 3 macronutrientes. Raras exceções é uma coisa só, como, por exemplo, o mel, que é puro carboidrato, e no caso das proteínas de origem animal, que é
No caso, proteína e gordura. O resto, gente, é um pouco de tudo. Quando eu digo que limão tem gordura, fica todo mundo espantado. Então, aquele limãozinho que você jogou em cima do seu peixinho, desde que você não tenha enxaqueca, porque a família Citrus é um passaporte para elas, então aquele limãozinho que você espremeu lá no seu peixinho, a proteína tem que ser começada a ser quebrada lá no estômago. Tá. Só que aí eu estressei, desviei ácido clorídrico, desviei zinco, que simplesmente, pessoal, é matéria-prima para fazer ácido clorídrico. Então, se eu não faço ácido clorídrico e não monto, porque eu desviei a matéria-prima para acudir uma situação de estresse, eu não vou formar uma acidez adequada, não vou liberar a tal da enzima e não vou cortar aquela proteína. E aí o que acontece? Ela vai bonitinha depois de um tempo, né? E fica no estômago, eu não sei por que fico regurgitando, e aí eu como, fico desse tamanho. Bom, aí vai lá, consegue ir lá para o intestino, chega lá, a bactéria do bem, uma olha para a outra e diz assim, que é isso? Elas não entendem. Mas as do mal falam, chegou o nosso banquete. Elas são proteolíticas. E aí elas se alimentam desses restos de proteína não digerida, que ao se alimentarem dessas proteínas, elas também vão devolver coisas para a gente. Por exemplo, dois nomes chiquérrimos, putrescina e cadaverina. Só que, gente, tem também uma substância que elas produzem que prende o intestino. Será que aquela minha obstipação não será porque eu não estou produzindo um ácido clorídrico adequado e estou dando mais comida para as bactérias do mal do que as bactérias do bem? E tem mais um detalhe, gente. A gente fala muito da proteína, mas existem algumas proteínas que nós nos alimentamos de uma maneira equivocada, que são algumas chamadas de difícil digestão e outras de não digestão. Então, o que acontece com essas proteínas? Algumas delas são muito pouco quebradas e outras não são, vão direto para o intestino. Então, quando você tem uma proteína, imagina um colar de pérolas enorme que eu deveria estar quebrando e disponibilizando em pérolas. Simplesmente aquele negócio fica enorme no intestino e é como se eu começasse a fazer uma agressão mecânica. É como se você estivesse batendo naquela parede toda rebocada, bonitinha, com algo que está agredindo. Então, daqui a pouco, o reboco foi embora. Daqui a pouco eu estou vendo o tijolo e daqui a pouco o cimentinho entre os tijolos vai embora. E como eu adoro comer esse tipo de proteína, 3, 5 vezes por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, a próxima que vier, ela já vai encontrar um buraquinho bonitinho para ela atravessar a sua parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Aí começa a encrenca. E, gente, quando nós estávamos na barriga da mamãe e a gente estava prontinho, nós fomos apresentados para o nosso sistema imunológico. Aí ele visitou o Dayan, visitou a Gisela, visitou todos vocês e falou, já sei quem é cada um de vocês. E aí vem a informação. O que entrar que não for o Dayan, a Gisela e vocês, tem que matar. E como é que o nosso corpo mata as coisas? Inflamando. Então, gente, toda santa vez que passa uma proteína não digerida, atravessa a parede do intestino e cai na corrente sanguínea, você ativa o sistema imunológico. Aquele negócio de intolerância, porque falam muito assim, lactose. Gente, lactose, tudo que acaba em ose é açúcar. Então, no caso se você estiver falando, por exemplo, do leite de qualquer animal, o que acontece? A lactose é o açúcar. O problema com ela não é o disparo do sistema imunológico. Você, o máximo que vai ter é uma dor de barriga, gases, mas é só isso e, né? Tudo bem, vai embora. Mas, quando você ativa o sistema imunológico, tem uma coisa muito complicada. Por quê?
existe uma coisa chamada mimetismo molecular. E o que é isso? Aí depende do gatilho genético. Dependendo do seu gatilho genético, a sequência proteica daquilo que atravessou e o seu sistema imunológico criou um anticorpo para aquilo, depois ele pode confundir com proteínas suas. E uma coisa, por que tanto problema de tireoide, tanta tireoidite de Hashimoto, né, Dayane? Porque simplesmente a tireoide, ela está encapsulada, ela não é visitada pelo sistema imune. E como você começa o tempo todo inflamando, 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 aquilo vai começando como um tecido a esgarçar e, de repente, o seu sistema imunológico olha para aquilo e fala, gente, aquilo eu não conheço. E não é que é parecido com um vilão que entra 3 vezes por dia? E aí você começa o desenvolvimento de doenças autoimunes. E como que a gente tem encontrado doença autoimune. Então, hoje eu vejo assim, que eu não tive, assim, nesses 15 anos que eu tenho de atendimento clínico, 10 em relação à nutrição funcional e principalmente com essa visão ampla, né? O que acontece? A primeira coisa, o povo pôs o pé no consultório, eu vou cuidar de intestino. É a primeira coisa. E é tão bacana, porque você tira o que não presta, coloca o que presta. Gente, eu vejo um retorno em 3 semanas. 3 semanas, pensa. O corpo é maravilhoso. E sabe o que é? É voltar a comer comida, gente. Comida de verdade, aquela da feira. Porque aí fica o pessoal assim, nutrição funcional é cara. Imagina, mais do que eu trato de missionário, de seminarista, de seminário inteiro, que às vezes o padre pede, eu quero fazer uma penitência lá com os meninos, vou fazer uma proposta na Quaresma, e aí a gente faz o quê? Voltado para a nutrição. Então, gente, olha, me encanta isso e me encanta ver que tudo é o intestino. E hoje a gente sabe cada vez mais o quanto dele depende a nossa saúde ou não. Doutora, Falei muito, né? encantados estamos nós. Tá todo mundo comentando aqui. Meu Deus, ela tá no automático, nem pensa para falar. É no automático mesmo, gente, porque ela não tem mais por que pensar, já falou muito isso. Sai, ó. E eu queria aproveitar, doutora, eu queria perguntar o seguinte. Você falou, achei bastante interessante, tudo, mas mais uma coisa, eu queria que você focasse um pouquinho nisso, sobre os tipos de cocô. Alguém que está em casa agora, meu cocô é assim, meu cocô é assim. Né? Então, quais os tipos de cocô para você olhar em casa e dizer, opa, isso é normal, esse não é? Esse... Gente, imaginem uma banana madura escura com a casca. As fezes, elas têm que, primeiro, as pessoas não sabem fazer cocô, viu? Isso é uma coisa assim que às vezes a gente tem que ensinar, é uma coisa interessante. E, inclusive, existe um banquinho que você pode comprar na Amazon, aonde o correto, a gente fez cocô de cócoras, não sei quantos e quantos milhares de anos. Aí o homem vem e dá um vaso sanitário chiquérrimo, né? Que tudo bem, é confortável, mas, gente, primeira coisa, levanta a altura do pé para você fazer digamos, um alongamento, né? No seu intestino para ter uma evacuação. Evacuação bacana é aquela que você, ao relaxar o esfíncter no momento da evacuação, é uma coisa que você sente o seu intestino inteirinho esvaziar. É uma coisa que vai assim fluida, tá? Como eu falei, são fezes assim formadas e tem que cair no vaso sanitário como se fosse assim uma folha no fundo. Não pode boiar, gente. Se boia é porque vocês estão perdendo gordura nas fezes. E cuidado, porque muita gente fazendo a suplementação de vitamina D, graças a Deus, né? Mas, gente, as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, quando você perde a gordura nas fezes, elas vão embora. Por isso, cuidado também com aquelas medicações que fazem esse papel, né? Então, isso é a primeira coisa. Elas têm que sair lisinhas, num tom bacana, tom normal, né? Agora, existem, por exemplo,
Quando elas estão um pouquinho mais ressecadas, elas já ficam com umas, digamos assim, bordinhas mais formando aquelas pregas do intestino. Também tudo bem. Às vezes, elas também vão e estão um pouquinho despedaçadas. Uma coisa que não pode é a gente encontrar alimento ali dentro. Fibra é uma coisa, tá? A fibra, ela vai compor o seu bolo fecal e a gente evacua, por quê? Porque existe uma pressão quando você tem um bolo fecal bacana, que vai fazendo com que, esbarrando na sua parede do intestino, você sinta vontade de evacuar, tá? Beber água, gente, é fundamental. Agora, tem pessoas que têm aquelas fezes, assim, bem, assim, cápricas, que a gente chama, são todas de bolinha. Gente, isso é péssimo. Então, o que está faltando? Hidratação, fibra. Gente, exercício físico ajuda muito, é super importante. Agora, o que eu pego demais, aquela pessoa que diz assim, aí eu fico assim, uns dias sem conseguir evacuar. Aí eu evacuo, de repente eu tenho diarreia direto e de repente para, aí eu fico não sei quanto tempo sem evacuar. Isso é muito comum e isso também é um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E aí a gente se pergunta sobre a disbiose. E aí que tá. Se cada um tem a sua população de bactéria, porque as nossas bactérias intestinais é como se fosse a nossa impressão digital, cada um tem uma. Se algum tempo atrás dissessem assim, vão encontrar a célula no local do crime e vão chegar no assassino. Nossos avós vão dizer, quando isso, né? Hoje a gente diz que se encontrarem as nossas bactérias no local, vão chegar até nós. Nós temos a nossa turminha e essa turminha a gente determina até um pouquinho mais do que 2 anos de idade. Então é a oportunidade para nós fazermos os nossos filhos terem essas boas bactérias para o resto da vida, né? Porque se você depois as alimenta de maneira adequada, elas voltam. Então, sempre é o predomínio do bem, tá? Então, pelas fezes, a gente consegue ver esse tipo de situação. Gente, olhem sempre, olhem sempre. Sabe, as fezes dizem muito, tá? Eu hoje, todo paciente, eu peço para ver sangue oculto nas fezes e a gente tem Eu algumas também, sempre. surpresas. Não é? É. Fica assim uma coisa, né? E tem Eu um já vi exame. tumor de intestino, doutora. Tumor Pois, sem sintoma nenhum. exato. E aí você pega um sangue oculto, pede uma colonoscopia e vê o Isso. tumor do tamanho de um feijãozinho, né? Exato. E você salvou a vida da pessoa. Salva mesmo. Salva. Pequenininho Gente, salva. exames, a medicina tem que ser olhada como preventiva, né? É por isso que eu amo a nutrição, porque a nutrição olha dessa maneira, né? Sim. A gente vai na prevenção. E detalhe, que quando a gente pede o exame, a gente já não está mais prevenindo tanto, né? Isso que você falou o tempo todo aí é a prevenção, né? Pois é, porque aí quando chega a pessoa... Ainda bem, porque esses vídeos também que você faz, que você é um gigante, né? Nesse mundo do YouTube, da mídia, você, nossa, é o máximo. Então, esses vídeos todos ajudam as pessoas a tomar um rumo. Eu já ouvi aqui, eu também ouvi ali, meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque aí é livre-arbítrio, né? A gente está dando todas as informações possíveis. Então, é o que eu falo, gente, metade do dia eu trabalho para mim, metade do dia eu trabalho para Deus. Então, todo aquele conhecimento que eu pago em dólar, na rádio, ele é gratuito para aquele pessoal todo que não pode, mas sabe, o livro, quem lê é exatamente a minha consulta. Eu falo tudo aquilo e sempre esmiuçando para a pessoa ter acesso. Então, a gente quer sair dessa redoma, né? E quer passar informação para a população, que isso é super importante. Doutora, e a Sueli, ela quer lhe pedindo para falar sobre disbiose. Você já falou muito sobre disbiose, mas se você pudesse resumir numa frase, o que é disbiose e como tratar? Como reverter, né? Bom, Isso. gente, simplesmente assim. Quando você começa a comer mais alimentos industrializados e menos comida de verdade, você oferece muito mais alimentos para as más bactérias do que para as boas. E no intestino, a gente tem que pensar, imagina uma floresta.
Então, você tem as grandes árvores que protegem as menores, que protegem as outras. A nossa microbiota intestinal é igualzinha. A gente tem várias bactérias diferentes que, às vezes, aquele grupinho é para favorecer o crescimento dessa outra. Só que aí a gente mata essa então fica perdida também. Então, quando você come mais para as más bactérias e menos para as boas, você tem esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio se chama disbiose. Eubiose é o contrário, é o equilíbrio. Então, primeira coisa, faz simplesmente uma modificação na sua alimentação, vai para a feira, coma um pratão de salada antes de qualquer refeição, mastigue, que é super importante. Eu digo assim, gente, vocês já viram quanto verde tem na natureza? Mas é muito. Num livro que eu fotografei por cor, os alimentos da cor verde deram 2,5 páginas. O restante, no máximo 1,5 por cor. E, simplesmente, gente, o verde é tão importante porque, dentre outras coisas, se você olhar uma molécula do nosso sangue, da hemoglobina, e olhar uma clorofila, elas são idênticas, só muda a cor. Por quê? Porque a nossa hemoglobina tem um ferro no centro, por isso que é vermelha. E a clorofila, que é o sanguinho da planta, ela é verdinha por conta do magnésio, gente. Magnésio também é uma coisa importantíssima. Não tem uma rota metabólica no nosso corpo sem magnésio. Então, gente, tem na natureza, vamos comer. Agora, para a gente poder absorver tudo isso, a gente tem que ter uma parede intestinal saudável. Então, gente, é comer muito legume, muita verdura, alimentos integrais, entendeu? Beber água, tá? E lógico, se puder usar um probiótico, maravilha, mas não se preocupe. Eu digo isso porque eu lido com um missionário que não tem dinheiro para comprar nenhum probiótico, nem nada. Isso. Não tem problema, gente. Comida resolve. Demora um pouquinho mais, mas resolve. É 80%. Então, são coisas assim, simples. É tão mais simples do que todo mundo pensa, né? Pois é, as coisas mais simples são as que mais funcionam, né? E uma coisa que eu gosto muito de contar, porque hoje a gente fala muito no intestino, que tem um eixo, intestino-cérebro, né? Porque quando a gente também era um embriãozinho, o cérebro estava aqui, o intestino aqui, eles estavam pertinho. E aí, conforme a gente foi crescendo, eles foram, né, mudando de lugar. Só que tem uma estrada, vamos chamar assim, que liga os dois, que é um tal de nervo vago. Então, o que acontece? Meu cérebro está aqui, nervo vago e intestino lá. E, gente, o intestino é tão bacana que ele tem um sistema nervoso próprio, independente, né? E voluntarioso, né? Porque quem já não teve algum aperto que não adianta querer controlar, que não dá, é o sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico, gente, ele é formado por neurônios também, iguaizinhos ao nosso cérebro. Então, no intestino, a gente produz as mesmas coisas que os neurônios do nosso cérebro produzem. Mas o que é muito bacana é que a gente pensava antigamente que o cérebro é que mandava um monte de ordens para o intestino, né? Então, dizer assim, você tem uma estrada, que é o nervo vago, e o trânsito, né? Só que, para nossa surpresa, a gente viu que só tem numa pista. Imagina que essa estrada sejam 10 pistas, né? É só uma pista que sai do cérebro para o intestino. E são 9 do intestino para o cérebro. Então, mais do que nunca, quando você melhora todo o seu intestino, as suas bactérias e tudo que está sendo produzido ali, você melhora toda a parte emocional, por incrível que pareça. Isso aqui é uma coisa fascinante. E aí você já respondeu a pergunta do Erickson Leite sobre depressão e o intestino, né? Sim. Já foi? Sim, muito. Agora, não dá para falar disso sem fazer um comentário. Existem 2 alimentos que são muito complicados e são muito. Um deles é muito polêmico, porque quando a gente pensa em leite, eu acho que vai lá para leite materno. Então, quando você vai falar de qualquer leite, parece que você está ofendendo a mãe, né? Gente,
Ser humano não foi feito para, depois de ter dentes, continuar mamando, ainda leite de outra espécie. Então, uma coisa muito importante, e aí eu vou linkar um outro que você me perguntou do glúten, porque é o seguinte, falando a resposta do seu seguidor sobre depressão, isso é muito sério, porque veja bem, se o leite materno tem uma proteína chamada caseína, que é construtora, só 18% do leite materno é caseína, porque a gente nasce o quê? Com 3,5 kg? Já vai lá o bebê da vaca, que nasce com 60 quilos. O leite dela é para aquele bebê. Então, a caseína daquele leite é 82%. Então, pessoal, não dá para quebrar aquilo. Toda santa vez que você toma leite... Ah, doutora, eu detesto leite. Falei, o queijo? Ai, eu amo. Pois é, e vou te mostrar porque que você ama esse queijo. E para fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 10 litros de leite, né? Então, veja só. Indo queijo pior, né? Porque, gente, quando talha o leite, ali é o soro, né? Aquela parte branca é a caseína pura. E justamente quem manda a gente comer queijo branco, ricota, cottage, são os piores queijos, aquela caseína pura. Então você fica com muito fragmento proteico que não quebra. Segura essa informação. Tá. Outra coisa complicadíssima. O trigo moderno, gente. Vão assistir um documentário, pega lá no Google e coloquem A Verdade sobre o Trigo. Tem professores meus lá do Instituto de Medicina Funcional e vocês vão ver uma médica que ficou 4 anos travada numa cama e quando ela tirou, a gente fala, tira leite e glúten, né? Não é bem isso, mas são os principais complicadores no nosso intestino e vocês vão ver por quê. Então, o glúten é aquilo que dá aquela elasticidade, a produção. Eu, em 2012, eu fiz uma entrevista maravilhosa com o maior entendido de mandioca do Brasil, o Joselino Mota, e ele contou como que foi a entrada do trigo do Brasil. Até a década de 50, a gente não tinha trigo. Então, olha só. Daí, você olha os filmes antigos, da década de 50, 70, ninguém é gordo. Tudo magrinho, né? Isso, Depois vamos fazer aquela analogia. Aí o que aconteceu? Então viram que justamente era esse glúten que deixava toda a produção bacana. E aí vem aquela coisa, será que a gente não consegue um trigo com mais glúten, né? Já que o glúten é tudo de bom? E aí o que aconteceu? Nesse bendito documentário, eles contam direitinho o que o homem fez. Porque o nosso trigo pan-americano é que é o problema. Você vai lá na França, eles não aceitaram nada de melhoramento genético e nada de transgênico. E o que foi feito um melhoramento genético, que é uma coisa que a natureza faz. Só que vocês vão ver que eles pegaram para fazer o cruzamento, para dar um trigo com mais glúten, pegaram uma gramínea tipo do Canadá, uma da Argentina e outra da China. Quando é que essas 3 iam se encontrar na natureza casualmente? Nunca. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos comendo um trigo com 20 vezes mais glúten que antigamente. Aí o que acontece? Também não quebra. Agora, vê se não é demoníaco o seguinte que eu vou contar. O fragmento daquela proteína do glúten que eu não quebro e da caseína, além dos aminoácidos serem muito parecidos entre si, são parecidíssimos com as nossas endorfinas. Então, o que acontece? Tem passagem livre para o cérebro, se instalam em receptores de endorfina, dão prazer, por isso que eu amo aquele leitinho antes de dormir, por isso que aquele pãozinho francês de manhã eu não resisto. E te dão prazer. Só que tem uma coisa, o sistema imune local, o que ele faz? Ele está vistoriando o tempo todo, olha e fala assim, pô, parece, mas não é. Vamos saindo daí. E como é que você retira aquilo que não pertence ao local e inflamando? O que é a depressão? Uma doença inflamatória cerebral. Então, gente, uma das coisas fantásticas, e é por isso que eu falo, você tirou essas coisas industrializadas e colocou comida, melhora tudo. E não vem me dizer cadê meu cálcio, porque a vaca, da onde que ela consegue o cálcio dela, né? E outra coisa, Dani, como é que a indiazinha no meio do Amazonas, que não tem curral,
não tem padaria, ela não tem osteoporose. Não, sabe nem o que é isso. Não, e o menino dela é um índiozinho bem parrudo. Então, são coisas assim que eu digo, olha, tudo começando no intestino, né? É isso aí. Doutora, a Nina Figueiredo, ela pergunta onde encontrar seu livro. Ela disse que entrou na metade da live. Eu gostaria de saber também. Pois é. Seu não seus, né? Pois é. No site da clínica, que é Clínica Savioli, quando você entra no meu nome, você tem todos os livros. E uma coisa muito bacana, você clicou para comprar, você já está sendo redirecionada para a comunidade Canção Nova, para a livraria deles. Então, você compra lá. É um link direto. Então, você comprando no site, você está comprando na livraria da comunidade Canção Nova e ajudando a comunidade, que lá só se vive literalmente da providência divina. E se faz milagres. Mas não custa nada entrar no site também e conhecer o site. Né? Claro. Doutora Gisela, você viu que eu me programei para muitas perguntas, mas eu fiquei aqui caladinho só para ouvir. E a gente já está fazendo 1 hora de live. Eu tenho medo. Passa, né? Não, pelo amor de Deus, vamos salvar. Como eu preferi dar espaço para as pessoas que estão perguntando, eu sempre gosto de deixar, eu quero até lhe pedir perdão, eu deixo as pessoas comentando, porque eu gosto que elas interajam e participem. Muito bacana, né? muito. Então, muito. acho que a gente está aqui por eles. Então, por favor. Eu acho legal tirar comentários. Eu sei que às vezes distrai, né? Mas eu não, eu nem olho para você e fico falando. Não, isso é que é bom, que é natural. E eu queria que você dissesse suas considerações finais. Primeiro, eu quero dizer que foi muito... Assim, não tenho palavras para agradecer. Uma aula, um banho de ciência, uma ciência junto com simplicidade e amor. Então, é difícil você ver alguém passar... Deixa eu dar um feedback como aluno, sou seu aluno. Então, a gente se sente como se a gente fosse criança e você cuidando da gente. Então, é assim que eu me senti. Com carinho, com atenção, é um intestinozinho, pedreirinho, isso é lindo. Nunca, não vou precisar nem dizer nunca perca isso, que você não vai perder mais. Mas considerações finais. E olha, se você... Oi. Eu quero agradecer, porque, nossa, foi assim, foi tão prazeroso receber seu direct, conhecer você mais de perto, admiro demais o seu trabalho, então foi muito, muito bom. E gostaria de convidar todo mundo para se inscrever lá, porque eu ganhei minha plaquinha de 100 mil, mas eu quero aquela de 1 milhão. Você já está nos 10, né? Você está indo lá naquela de 10. Não, você está naquela de jogador de futebol, né? 10 milhões é barato, você já está lá. Está a caminho, né? Graças a Deus. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para poder também, tem o Instagram, mas o canal do YouTube se inscrever, que eu tenho feito assim, um trabalho também, agora por conta dessas lives, que a pandemia fez a gente mudar um pouco os roteiros, e no fim a gente conseguiu fazer uma coisa boa, e tem muito material bom, e estou te esperando lá também, viu? E é o mesmo nome, doutora Gisela Savioli. Gisela Savioli, foi meu nome e tudo bem. E, gente, o Instagram dela tá aqui em cima, tá bom? Clica, segue lá também. Quem não for de lá, porque tem muita gente aqui que veio do seu Instagram também. E, doutora, sempre que precisar, querido. Me chame no seu, eu tô me convidando. Né? Venha não, pra cá eu quero também, sim. portas abertas. Portas abertas para divulgar qualquer trabalho. E outra coisa, se você me autorizar, eu posso postar essa live no meu canal do YouTube? Por favor, por favor. Nossa, vai ser uma alegria, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa que eu não falei. Quando eu atendi, hoje eu não atendo mais, né? Eu só trabalho na internet. Parei faz 2 anos. Mas no meu consultório como cirurgião vascular, eu recebi uma vez uma paciente minha do interior do Ceará, cidade chamada Frecheirinha. E ela trouxe um livro do seu esposo para mim. Né? Eu lembro que olha, doutor, lê esse livro aqui, que esse livro tem muito a ver com sua vida. Né? E eu não lembro o nome do livro, mas tinha um estetoscópio assim. E era um livro meio para o lado espiritual. Né? Sim, sim. O Rock é referência dentro da medicina. O Rock tem 14 livros, vários internacionais, todos sobre a espiritualidade, diante de todas as situações. Eu vou te mandar um que é bárbaro, chama-se Milagres que a Medicina Não Contou. Até aqui foi medicina, dali para lá
Só Deus explica. Ó, E é muito bacana. Eu vou mandar esse livro para você quando chegarem os meus, né? Porque tá bom. com essa greve. Mas fica à vontade, querido, que eu sei que Olha, aí o tempo urge. olha, muito obrigado. Vá com Deus e obrigado pelo presente que você nos deu aqui hoje, tá bom? Não, você que foi, viu? Muito obrigada. Eu quero deixar um beijo aí para os seus seguidores, tá? E estamos à disposição, né, para vocês também darem ideias do que vocês querem que a gente possa ir Isso, falando, né? Que isso é muito importante, isso. atender também a eles, né? Nossos seguidores, que agora é todo mundo de todo mundo aqui, Ah, viu, então tá gente? bom. Tchau, Gente, um doutora. beijo enorme. Tchau, querido. Fica com Deus.